Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu hoje tenho a grata satisfação de receber para uma conversa o executivo William Nunes, formado em Engenharia de Produção pela FEI e com MBA pelo Instituto IMD em Lausanne, na Suíça. O William empreendeu uma carreira bem-sucedida na Voith, no Brasil, posteriormente na Alemanha e na Itália. Durante os últimos meses, eu tenho aconselhado o William a fazer a sua transição da Itália para o Brasil. Portanto, é com grande satisfação que eu quero apresentar para todos vocês o William Nunes. Um prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Vamos agora para um bate-papo sobre assuntos variados, de tal forma que você que está nos vendo possa avaliar o talento, a experiência, as qualificações do William, uma vez que ele definiu retornar para o Brasil depois de uma longa passagem na Europa. William, você reside há algum tempo na Itália, você já morou na Alemanha, você conhece uma quantidade enorme de países no mundo, naturalmente que tanto a serviço de sua organização, bem como também em turismo. Eu gostaria de saber de você. Você já mora na Itália há alguns anos, você é brasileiro. Quais são as semelhanças que você vê quando você olha para o Brasil nesse estado de putrefação e a Itália? Veja, Gutenberg, as semelhanças, eu diria teimosa coincidência até o gergo, mas o Brasil na realidade é uma cópia muito fiel de uma Europa Latina. Quando a gente compara e estando ou vivendo fora do Brasil, a gente até é conveniente muitas vezes evitar fazer esse tipo de comparação para evitar certos constrangimentos no país que nos está hospedando. A bem da verdade no aspecto econômico e político, a situação do Brasil é idêntica a uma situação italiana. A Itália é um país hoje que tem um débito de 2 PIBs, uma situação política que é muito similar à situação brasileira. Muito estável, né? Com uma corrupção capilarizada em todos os tecidos da sociedade e que acaba gerando uma dificuldade, um sofrimento muito grande no meio dos negócios. Então, é muito difícil hoje a gente pensar que as empresas têm uma vida saudável. O que todo mundo fala a respeito do Made in Italy de sucesso hoje, se a gente for analisar, quase nenhuma dessas empresas mais, o capital está na mão dos italianos. Então, dá para a gente perceber hoje a situação como é lá. Muitas empresas sendo compradas, mas com o intuito de comprar o mercado, porque acaba passando de mão para gente, para países, para outras nações que têm uma situação econômica muito estável, nada de alavancagem. Então, é muito difícil a gente conviver com a situação de um país que vive monitorando o título da dívida, o spread entre o título da dívida pública italiana com o título da dívida pública alemã, e sabendo, e esse é o triste da história, que os políticos sabem que a partir de um certo nível, esse spread dá um default técnico e acaba inviabilizando o país. Esse é, diria, um resumo. Isso seria uma espécie de maldição latina? Diria de sim. É muito triste essa situação. Porque quem conhece a Itália, quem viaja para a Itália e naturalmente faz essa comparação, na verdade, são países muito semelhantes. Apesar de que a Itália está na Europa e nós estamos aqui na América do Sul. Mas de qualquer forma eu acho que nós podemos extrair boas lições para as nossas vidas e para as nossas carreiras
morando em países por vezes semelhantes, por vezes díspares, não é? Uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte: atualmente, isso é, no ano de 2015 e 2016, cerca de quase 60 mil brasileiros foram embora do país. Nós estamos falando aí do desperdício de talento humano, de pessoas capazes, de pessoas preparadas, de pessoas instruídas, que abdicaram de morar no Brasil e foram para a Austrália, para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para o Canadá. E você está querendo fazer o contrário. Por que este seu desejo de voltar ao Brasil? Veja, Gutenberg, depois de tanto tempo morando fora do país, chega um momento que a gente tem que voltar para as nossas origens, até porque o aspecto familiar pesa bastante, e especialmente se tivesse numa situação que a gente, avaliando, diria, olha, está valendo muito a pena estar vivendo num país fora, talvez até repensasse a decisão. Mas diria que ainda existem, a despeito de toda a crise no país, o Brasil é um país de muita oportunidade. A gente precisa tirar um pouco o emocional da situação difícil que o país vive, para que a gente possa enxergar as oportunidades. Um pouco de otimismo pesa muito nessa decisão. A gente precisa também, outro aspecto, entender que a educação dos filhos é uma coisa que tem que ser dada no berço da família, da casa, e isso acaba fazendo com que guiou um pouco a minha decisão. Eu sei que o aspecto dos filhos depende muito da gente, o que a gente cultiva no seio da família, e do outro lado, ver todas as possibilidades e oportunidades que ainda é incrível como pulsa esse país. Eu me surpreendo com toda essa situação que a gente vive e o país ainda continua andando. Esse é o ponto. É o ponto. Eu acho que eu concordo neste particular quando você diz que o Brasil é um país que ainda oferece grandes oportunidades. É verdade. O país, naturalmente, para que ele avance para o futuro, ele precisa passar por um processo de reengenharia muito forte nas instituições públicas. Primeira coisa. A segunda coisa, o Brasil precisa repensar o seu judiciário, porque ele é leniente. E um país onde não existe justiça, não existe desenvolvimento, não existe progresso e também não existe credibilidade. A sua reputação está comprometida. Terceiro, nós brasileiros precisamos criar vergonha na cara e jogar fora para sempre essas lideranças apodrecidas que o país tem. Vou dar um exemplo dos jornais de hoje. O atual primeiro-ministro francês perdeu 2 secretários importantes de sua gestão em um único mês. A primeira, secretária de Defesa. Por quê? Porque o seu partido andou mexendo no lodo da corrupção. O segundo deixou o poder, abdicou de sua posição, porque ele estava, de certa forma, fazendo nepotismo. Ele pediu a sua demissão. No Brasil, nós temos um presidente que agora ataca um executivo, um empresário brasileiro. Não vamos discutir se ele é um homem honesto ou não, mas ele disse que era um bandido notório. Mas ele foi para o casamento desse bandido, ele viajou no avião do bandido, ele o recebeu na calada da noite e, segundo as declarações, recebeu dinheiro desse bandido. Ora, como é que nós podemos aceitar uma coisa dessa?
Não devíamos, nós precisamos criar vergonha na cara. Isso não é só com o presidente Temer, não. Com todos aqueles que participaram da corrupção que destruiu o país, que afastou as crianças das escolas, que não tem leitos hospitalares, que não tem hospitais decentes, que não tem estradas, que não tem infraestrutura e que carece absolutamente de tudo. De qualquer forma, a despeito de tudo isso, esses elementos passarão e eu, particularmente, apesar de gostar muito de política desde a infância, eu diria para você que eu ainda tenho um pouco de confiança nesse país. Eu acho que um dia nós vamos criar vergonha na cara e nós vamos eleger pessoas com credibilidade e não políticos que se mantêm no poder em função de um marketing pessoal mentiroso, fajuto e corrupto também. Então, eu concordo com você nesse sentido. Agora, eu tenho uma terceira pergunta para você. Como é que você vê, ou o que você está fazendo para você ingressar no mercado de trabalho brasileiro, de uma recessão, onde você tem hoje 14 milhões de pessoas desempregadas, e as nossas fábricas fechando, as nossas lojas fechando, uma situação dificílima. Como é que você vai encarar esse mercado? Veja, Gutenberg, o ponto de partida é, pelo fato de ter morado muito tempo fora, o network, retomar todos os contatos aqui é uma coisa fundamental. Por outro lado, como um executivo em desenvolvimento de negócios e operações, a gente precisa ter muito claro, e essa é, eu acho que o objetivo principal de fazer os contatos e as conversas, guiar as minhas conversas, explicando que nós precisamos entender a situação que a empresa está, quais são as dificuldades que está enfrentando, os problemas, né? E em função disso, a gente vai ver os efeitos, né? E vamos ver também que tipo de soluções. Isso tem um casamento assim, muito íntimo entre a operação como um todo das empresas e o desenvolvimento de negócios, porque toda a minha carreira acabou sendo desenvolvida nesse aspecto. Uma complementa a outra. Identificando a situação da operação é que a gente vai poder desenvolver negócios, porque para poder agregar valor, reduzir custos, e essa é a forma que eu tenho que conduzir as minhas conversas, baseado na experiência e na minha carreira que foi desenvolvida. Ao longo de sua carreira executiva, numa grande multinacional alemã, quais foram as competências mais importantes que você adquiriu e como essas competências poderão ajudar uma empresa nacional ou até mesmo uma empresa multinacional instalada no país nesse momento de nossa história? Gutenberg, eu diria que a despeito de todo desenvolvimento de negócios e operação, o aspecto fundamental é saber lidar com as pessoas. O executivo que vai para fora do país e acaba tendo que lidar com diferentes culturas, em diferentes países, acaba tendo que, é uma questão de vida ou morte, se desenvolver, saber se engajar, saber, porque os times são diferentes, acabam, a cultura, desculpa, acabou escapando a palavra italiana, precisa saber como fazer, porque tudo depende das pessoas. A gente precisa acreditar nas pessoas, a gente precisa engajar as pessoas, precisamos estabelecer um ambiente e que a comunicação possa alavancar toda a credibilidade, as ações, e esse acho que é um ponto fundamental. Em que posição você está atualmente procurando no mercado de trabalho? Eu estou buscando uma posição executiva de operação e desenvolvimento de negócios. Seria o que? Marketing, vendas, é isso?
Não só marketing, vendas, eu estou procurando mesmo entrar na operação como um todo, ver como que esses ativos das empresas estão sendo utilizados, porque tem muita empresa que está trabalhando com uma ineficiência muito grande. Uhum. Então, tempo de crise é tempo de rever tudo, como o ativo está sendo utilizado, que tipo de processo. A gente costuma falar muito em inovação, mas inovação não é que precisa ter um produto especificamente novo. Precisamos inovar os processos, precisamos inovar a maneira com que a gente lida com a empresa como um todo. Uhum. E existe hoje um achatamento muito grande dos níveis hierárquicos, engajamento das pessoas, mudar comportamento. Esse é o ponto, né? Na verdade, você está falando sobre liderança. Exato. Que é uma das coisas que nós mais necessitamos. Eu estava vendo uma pesquisa recente em que vários presidentes de empresas foram questionados sobre quais são as maiores dificuldades que eles encontram quando eles estão procurando pessoas para suas organizações. Um dos quesitos, falta de inovação. 2, capacidade para atuar, para trabalhar numa economia globalizada. E vai por aí afora. Naturalmente que diante de um quadro desse, você pode perguntar, mas o que é que esses senhores fizeram para preparar uma nova geração? Aí onde entra a questão da liderança. O verdadeiro líder é aquele que prepara novas gerações. Exato. E não que desejam se manter permanentemente no poder. Então eu acho que essa é um legado, né? É um legado, isso mesmo. Muito bom. E uma outra pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: que tipo de empresa você está buscando atualmente no mercado, com essa sua chegada recente ao Brasil? Veja, Gutenberg, como foco, eu não tenho um foco específico de uma empresa, mas... Eu digo segmento, né? Segmento tecnológico. O segmento, eu acho que o agronegócio ainda tem muito a dar, o Brasil tem muito, promete muito, e a industrialização do agronegócio, eu acho que nós precisamos, o país precisa definitivamente começar a vender um pouco mais de valor agregado, porque fornecedor de commodity não vai gerar riqueza. Hoje a gente vive o problema, lógico, de logística interna, porque custa quase que mais para trazer do campo para o porto do que do porto levar para fora do país. Então tem muita infraestrutura que a situação é difícil para se desenvolver, para baixar os custos, mas a gente vê muitas empresas que já fizeram toda essa lição de casa, um planejamento muito bem feito, de sorte que eles não vão comprometer o custo desse produto para sacrificar o EBITDA da empresa. Veja, o setor, o agronegócio é uma coisa muito interessante e que eu tenho uma paixão por isso, mas e a industrialização, porque eu também sempre tive ligado ao meio industrial e isso me permite saber como lidar com todas essas adversidades e inclusive você tocou um ponto de ter experiência globalizada. Eu acho que o ponto principal para isso é onde estão os custos de oportunidade, porque qual é a estratégia que a gente vai usar para fazer qualquer tipo de negociação com um fornecedor, se não sabemos nem o custo de oportunidade. Então, precisa estar hoje globalizado, porque ninguém mais paga a ineficiência de ninguém. Esse é o ponto. É isso mesmo. Muito bom. E uma última pergunta para você, William. Afora esses 2 segmentos que você menciona, que tal o segmento papeleiro? Veja, papel e celulose? Porque nessa área você tem uma experiência muito rica. Sem dúvida. O segmento está mudando, e isso globalmente, especialmente na parte de papéis gráficos, porque existe uma substituição já, isso está muito em curso, uma substituição muito grande pela mídia, toda a mídia eletrônica. Os outros 2 segmentos, que é o tipo de papel, o tissue,
que é tido não como um papel, mas como um healthcare. Então é uma outra maneira de tratar, e nós ainda temos um potencial imenso se for comparar com o consumo per capita americano e até mesmo o consumo per capita europeu, que é muito mais baixo que o americano. Então essas operações ligadas a esse segmento de papel tem muito futuro. O segmento de papel e embalagem também tem muito futuro, mas está ligado com a economia como um todo. Então, se uma economia está muito deprimida, é de se esperar que esse tipo de papel não vá tão bem agora na situação. O Brasil é um grande produtor de celulose, porque a mãe natureza foi muito pródiga com o Brasil. E o Brasil tem a maior empresa do mundo. Exatamente, de celulose. Também, veja, as posições com o que nós estamos vendo hoje, os desenvolvimentos, todos eles investindo com toda essa crise, em duplicando linhas, e inclusive uma segunda vai partir agora no segundo semestre. Que mais? Outros, os big players do mercado já estão investindo. Nós estamos sabendo que tem uma outra fábrica de celulose que está à venda também, porque está incluída toda essa corrupção que está acontecendo atualmente. É um segmento, digamos que já está consolidado. O setor de celulose, eu acho que não se questiona o mercado. Os analistas de mercado falam muito a respeito de: será que nós vamos continuar, esse modelo de continuar crescendo, será que isso vai se perpetuar? Não se questiona muito. Tem um outro ponto, que os grandes investidores do ramo já estão trabalhando muito forte com desenvolvimento tecnológico, que em um futuro vai permitir que eles possam produzir bioquímicos com um valor agregado muito alto, e isso vai permitir com que a commodity celulose, o preço não caia mais. Então fica, se vive um balanceamento em todo esse segmento. Então, o setor é muito promissor, a experiência que eu tenho é também muito, muito vasta nesse setor, e quem sabe, o problema todo é que todos esses times já estão mais ou menos consolidados, e chegando agora um pouco preciso trabalhar para poder ter contato com essa gente, para eventualmente participar dessas empresas também. É verdade. Esses segmentos que você mencionou, o agrobusiness, que é um negócio crescente, o Brasil de uma potência em termos de agrobusiness, que na verdade só demonstra a capacidade do agricultor brasileiro, não é? Você tem toda esta outra área de mineração, você tem a área de carnes, de bovinos, que aí está dentro também, pode ser considerado dentro do agrobusiness, etc. O que mostra que o país pode ser uma grande nação. Exato. Há 40 anos atrás, talvez um pouquinho mais, a Coreia foi totalmente destruída por uma guerra e dividida. O Japão foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E esses países ressuscitaram e hoje são grandes potências mundiais. O Brasil precisa compreender que nós temos de investir em educação, nós temos que investir em tecnologia, nós temos que investir em pesquisa, nós temos de investir nas pessoas. E nós não podemos ser apenas exportadores de matéria-prima. Verdade. E isso exige um novo tipo de liderança empresarial e política. Como eu sempre digo, há uma grande diferença em ser um dono de indústria e o ser um empreendedor. O Brasil tem poucos empreendedores. O Brasil tem poucos cientistas. O Brasil tem poucos engenheiros. E um país se constrói com engenheiros e não com advogados ou administradores de empresa. Não é que eles não tenham importância, eles têm importância. Mas o mundo é construído por engenheiros. Enquanto o Brasil não perceber essa distinção, vai andar para trás.
Repito, Alemanha, Coreia, Japão, Estados Unidos, todos esses grandes países têm grandes engenheiros. Berço de alta tecnologia, berços científicos. Enquanto isso aqui, nós gastamos rios de dinheiro formando advogados que muitas vezes vão se transformar em advogados de porta de cadeia. Não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem experiência, não tem preparo, não sabem falar, não sabem escrever. Isso acontece também na nossa área de administração de empresas, por incrível que pareça, e em outras áreas também. Então o Brasil precisa fazer uma revolução científica e cultural. E além de que, complementando, aqueles poucos que têm não conseguem retê-los, porque acabam indo embora. Estão indo embora. Esse é o ponto. É isso mesmo, estão indo embora. William, eu quero lhe agradecer pela sua entrevista. Muito obrigado. E gostaria de dizer para você que nos assiste que o William está de volta ao Brasil e ele agora vai buscar a sua posição no mercado brasileiro. E se a sua empresa necessitar de um profissional com experiência, com visão global de negócios, com excelente formação acadêmica, com fluência em vários idiomas, eu sugiro que você procure por mim. O meu e-mail, macedo@gutenberg.com.br. Eu também quero dizer para você que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, mentoring, assessment e também o planejamento de pré-aposentadoria. Esta área de coaching executivo, mentoring e assessment é dirigida pelo ex-presidente da Ingersoll-Rand, o Sr. Walter Serra, que concluiu o seu curso no Canadá, num dos melhores institutos de coaching do país. E se você quiser conhecer melhor a nossa empresa, eu sugiro que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar artigos semanais, Minuto de Ouro, Moral da História, clipes, entrevistas. Todos esses trabalhos são feitos para o seu conhecimento e para o seu despertar profissional e também para o seu avanço. Portanto, eu quero lhe agradecer pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!